Oi, lindas! Vamos para o nosso devocional no capítulo 12 de João. E esse é o capítulo que vai nos contar a história de Maria, irmã de Lázaro, que derramou um perfume muito caro nos pés de Jesus. Tô querendo muito ler isso com vocês. Vamos lá. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesta hora estamos diante da Tua presença. Espírito Santo, nossa oração é que o Senhor esteja neste devocional conosco. Senhor, abra os nossos olhos espirituais para entender as Tuas palavras, para entender as Tuas escrituras, para entender aquilo que o Senhor deseja ministrar em nosso coração nesta hora, Espírito Santo de Deus, através do versículo do capítulo 12 do livro de João. Senhor, em nome de Jesus, desde já, repreendemos toda ação maligna contrária a este propósito de leitura. Todo ataque maligno das trevas, espírito de vingança, retaliação e revanche contra a minha vida, do meu esposo e do meu filho, nesta hora é anulado, quebrado e lançado fora, nas profundezas do abismo do inferno, em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco, Espírito Santo de Deus, nesta leitura, em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 12 diz: Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Eles eram muito amigos de Jesus, né? Sempre honravam Jesus, então prepararam um jantar para ele. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, quero que vocês imaginem a cena. Marta estava servindo, Lázaro estava na mesa com Jesus, conversando. Então, Maria pegou um frasco. Maria, irmã de Lázaro. Um frasco de nardo puro. Muito caro. Muito caro. Esse perfume, na época, equivalia a 1 ano de salário. De tão caro que esse perfume era. Que era um perfume caro. E derramou-o sobre os pés de Jesus. E depois os enxugou com os seus próprios cabelos. E a casa encheu-se com aquela fragrância daquele perfume. Que ato, gente! Vamos dar uma parada aqui. Que ato tão maravilhoso que Maria teve diante de Jesus. Além dela fazer isso como honra ao Cristo, como reverência, conhecimento e reconhecimento da sua grandeza e soberania como o Messias, o próprio Cristo, o próprio Deus, ela ainda estava fazendo um ato profético, né? Naquele tempo, lembra que eu expliquei para vocês no capítulo 11, que naquele tempo eles preparavam os mortos para sepultar com perfumes e depois enfaixavam com faixas de linho, né? Com panos e tudo mais. Então, antes deles enfaixarem o morto, eles derramavam óleos e perfumes, sabe? Untavam aquele morto com muitos óleos, muitos perfumes. Essa era a preparação para o sepultamento de um morto. Então, Maria, profeticamente, estava fazendo isso com Cristo, em consideração com a morte de cruz dele. Então, ela estava sendo, colocando ali a honra, mas também fazendo algo profeticamente, consciente ou inconscientemente. Não se pode saber, mas a intenção dela principal foi honrar o Cristo. E claro, Deus usou ela para preparar ele para a sua morte, né? A morte de cruz. O versículo 4 vai dizer: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, quem mais tarde iria trair Jesus, fez uma objeção, que Judas estava ali e ele viu tudo. E aí no capítulo 5 vai dizer que Judas falou assim: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Olha só o que Jesus vai responder para ele mais para frente. Versículo 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era um ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Versículo 7, respondeu Jesus a Judas: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres
Vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus estava dizendo, deixe-a em paz. Ela me honrou e me preparou para o dia do meu sepultamento. Versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. As pessoas não estavam acreditando, porque Lázaro ficou 4 dias morto, então todo mundo sabia que ele já estava morto, né? Então as pessoas foram lá para ver se era verdade mesmo, se ele estava vivo mesmo. Versículo 10. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro. Olha só que absurdo. Versículo 11. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Viu só que valeu a pena? Valeu a pena o Cristo ser glorificado através da morte de Lázaro? Porque Jesus falou que ele só morreu para que Cristo fosse glorificado nele diante daquela situação. E muitos aqui diz, muitos judeus, muitos estavam se afastando do judaísmo e crendo em Jesus. Muitos. Então, sempre é por um propósito maior, né? Quando a pessoa não abre brecha para o inferno, a raiz de algum pecado, e aquilo é realmente um propósito do Senhor sobre a vida dela, aquela enfermidade, aquele tempo, né? Aquela dificuldade, aquele momento complicado e difícil, sempre é por um propósito maior, um propósito divino, para que Jesus seja glorificado diante da sua situação e na sua situação. E dessa situação, muitas pessoas vão crer nele também, a raiz de que ele foi glorificado e usou sua vida para isso. Então, é uma glória e é uma honra quando Jesus nos confia tal missão. Por mais que para o mundo seja loucura, mas a própria palavra diz que Jesus nunca vai colocar sobre nós um fardo que nós não consigamos ser capazes de suportar. Então, ele somente nos dá desafios dos quais ele sabe que nós seremos capazes de suportar e passar por aquilo, sempre por algo maior. Então, nunca será à toa as coisas que a gente passa, sempre será para que o Cristo se glorifique em nossa vida e através de nós, para que outras pessoas também creiam nele. E claro, para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual, afinal, todas as coisas que nos desafiam faz de nós pessoas melhores, faz que nós subamos de nível, né? Afinal, sem os desafios, sem os tempos difíceis, nós sempre estaríamos no mesmo lugar, sem avançar espiritualmente, ministerialmente, pessoalmente, né? Como logro pessoal. Então, sempre Deus vai usar das situações para que Ele se glorifique em nossa vida e para que nós cresçamos nas áreas que a gente precisa crescer. A entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho, olha a cena, Jesus conseguiu um jumentinho pequenininho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam muito isso. Só depois que Jesus foi glorificado que eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, continuou a espalhar o fato. E muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Jesus prediz sua morte, versículo 20. Entre os que tinham ido adorar, vamos fazer
uma pausa. Eu quero fazer um comentário sobre Jesus ter subido nesse jumentinho e as pessoas estavam com ramos de palmeiras, assim, né? E gritando, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Por que Jesus fez tal coisa, né? Tava escrito antes que Jesus iria vir montado num jumentinho. Então, ele fez aquilo para que se cumprisse as escrituras a respeito dele. As pessoas, os discípulos próprios não entenderam muito, mas depois que Jesus morreu, se lembraram das escrituras que tinha isso a respeito dele, que ele fez isso para se cumprir. Continuando, versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Filipe, um dos discípulos. E disseram a Filipe, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, irmão de Pedro. E os dois juntos foram dizer a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na mesa... Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Gente, Jesus está nos prometendo que nós estaremos com Ele nas regiões celestiais. Ele está dizendo, olha, onde estou, aquele que me serve também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aleluia, versículo 27. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então, Pai, glorifica o teu nome. A parte humana ali de Jesus, né? Claro que estava com sentimentos encontrados dentro de si próprio. E até ele mesmo falou no versículo 27. Meu coração agora está perturbado. O que eu direi para o meu pai, né? Salva-me desta hora? Ele mesmo se respondeu à sua própria alma. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então, Pai, glorifica o teu nome nisso. Então veio uma voz dos céus que disse... Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Versículo 29, a multidão que ali estava e ouviu essa voz, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Muitos contam experiências com Deus onde escutam a voz de Deus como um trovão, né? E na Bíblia também sempre vai ter relatos sobre a voz de Deus como um trovão, e esse foi um deles, né? A multidão que ali estava e ouviu disse que tinha trovejado, e outros disseram que um anjo tinha lhes falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Pessoal, o príncipe deste mundo é Satanás. Então, Jesus estava dizendo, agora chegou a hora de julgar este mundo. Chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo, porque Satanás estava com a chave da morte. A raiz do pecado de Adão e Eva, o mundo estava corrompido. Então, Jesus precisava vir, morrer por nós, para que ele descesse lá no inferno, arrebatasse a chave da morte, subisse ao céu e sentasse à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele precisava fazer isso para destronar o príncipe deste mundo. A raiz do pecado cometido lá atrás, entendeu? O mundo estava em pecado. E não tinha-se o Espírito Santo naquele tempo. A gente já falou sobre isso. Então, além disso, com a morte de cruz de Jesus, ele deixou conosco o Consolador. Por isso que naquele tempo, antes da vinda de Jesus, o pessoal fazia propiciação pelos seus pecados, utilizando cordeiros, animais, né? Matava como propiciação pelos seus pecados diante do Senhor. Então Jesus, depois da morte dele, acabou. Ninguém precisou mais ficar matando cordeiros, porque o céu foi rasgado, o véu foi rasgado. Aquilo que causava a distância entre nós humanos e Deus foi eliminado, porque o Espírito Santo começou
a habitar em nós a partir da morte de cruz de Jesus, claro, naqueles que creem em Jesus. Então, tudo isso aconteceu para que todos esses fatos milagrosos acontecessem e nós pudéssemos viver debaixo dessa graça de Cristo que antes não existia. Versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Versículo 35. Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Ele estava falando dele mesmo, né? Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. A incredulidade dos judeus, versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E isso é muito sério, né? A gente tem sempre que estar examinando o nosso coração para ver se a gente está buscando a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Versículo 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus nos disse, no versículo 48, que há um juiz, existe um juiz para aqueles que rejeitam a Jesus e não aceitam as palavras dele. E esse juiz vai condenar no último dia, na volta de Jesus. Que palavra maravilhosa! Nós tivemos Maria, que fez um ato de honra e um ato profético diante da soberania de Cristo e do que lhe viria a acontecer, que era a morte e o seu sepultamento. Nós tivemos também Jesus ensinando-nos sobre esse juízo de Deus para quem o rejeita e não aceita as palavras dele. Nós tivemos Jesus explicando que haveria de chegar aquela hora que o príncipe desse mundo seria expulso. E nós tivemos Jesus nos prometendo vitória com ele nas regiões celestiais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Espírito Santo, que essa palavra seja viva e eficaz em nossos corações, na vida de cada mulher que está aqui assistindo. Que essa palavra seja plantada no coração de cada uma. Gere os seus frutos e que esses frutos alimentem também a outras pessoas, a outras mulheres. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu ensino. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua sabedoria. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.